Olá pessoal, tudo bem? Primeiro quero desejar as boas-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Você Tem Jeito, que é um canal que eu estou lançando agora, é um desejo do meu coração de um bom tempo já. E hoje resolvi gravar esse vídeo, que é um vídeo contando um pouco da minha história e dando abertura a esse projeto que é o canal Você Tem Jeito. Esse nome eu coloquei, que eu tenho certeza que foi um nome que Deus colocou no meu coração há um tempo atrás, porque eu acredito que todo mundo tem jeito. Um dia já me falaram que eu não tinha jeito e Deus falou o contrário e disse para mim: você tem jeito. Eu quero começar contando um pouco da minha história para vocês. Não sei se você já me conhece, mas meu nome é Denner Bruno, tenho 34 anos e moro em Goiânia. Eu sou humorista, faço stand-up há mais ou menos 12 anos que eu faço stand-up. E eu sou de uma cidade do interior chamada Piranhas, Goiás. Então eu quero começar lá do início, né? Quando eu era criança, meus pais se separaram, né? E na separação dos meus pais, minha mãe decidiu vir para Goiânia para tentar uma vida melhor. Então nós viemos para Goiânia. Eu tinha 9 para 10 anos de idade quando nós viemos para Goiânia. Minha mãe é cristã, né? Eu cresci, ela me levando para a igreja, né? Levando a palavra de Deus. Eu cresci escutando ali a palavra de Deus através da minha mãe. E quando nós viemos para Goiânia, né, meu pai e minha mãe se separaram, né? Eu já disse que eles se separaram. E aí quando nós viemos para Goiânia, e aqui começamos uma nova vida, né? Meu pai ficou em Piranhas. Eu sempre tive acesso ao meu pai nunca foi um cara que me abandonou, mas eu cresci longe dele. E essa figura paterna foi um pouco ausente na minha vida, né? Eu não fui abandonado pelo meu pai, eu amo meu pai, mas eu não tive a presença dele dentro de casa o tempo todo. Quando eu tinha aí nessa faixa dos 10 anos, eu tive a minha primeira experiência com droga, que foi o cigarro. Eu comecei a experimentar o cigarro muito cedo. E depois que eu vim para Goiânia, logo aí nos 13 para os 14 anos, com 13 para 14 anos, eu em uma viagem de férias para Piranhas, tomei o meu primeiro porre. Fiquei bêbado pela primeira vez nessa idade de 13 para 14 anos. E desde então, eu comecei a viver experiência cada vez mais profunda com as drogas. Comecei a fumar, comecei a beber, bebia e fumava às vezes no final de semana, bebia escondido, fumava escondido, minha mãe não sabia, eu ia para casa de primos, ia para casa de amigos, e ali eu fumava, eu bebia. E aí lá por volta dos meus 15 para os 16 anos, eu tive a minha primeira experiência com a maconha. Um dia eu resolvi que eu queria fumar maconha, comprei maconha e fumei. E logo em seguida, nessa mesma época aí dos 16 anos, dos 15, 16 anos, eu tive meu primeiro contato com a cocaína. E nessa idade eu comecei a usar muita cocaína. Eu já bebia muito, né? 17 anos de idade aí eu já bebia muito. Comecei a beber bastante e comecei a cheirar muita cocaína, a usar muita droga, né? Eu fumava, eu bebia, eu cheirava. E aí foi entrando outras drogas, como êxtase, lança-perfume, benzina, esse tipo de drogas todas eu usei nessa faixa aí da adolescência. E o cigarro se tornou um hábito diário, né? Então eu fumava cigarro todos os dias, comecei a ser um dependente mesmo do cigarro. E nos finais de semana
eu era um usuário de cocaína, usuário de maconha, usuário de bala, o que viesse eu estava usando. Aos 17 anos, eu comecei, isso aqui muita gente não sabe, vai ficar sabendo por aqui. Mas aos 17 anos eu comecei a vender droga. Eu sempre comprava para os amigos e via que eu podia ganhar um dinheiro naquilo ali. Eu comprava de 50 e vendia de 100 para os amigos. Então eu comecei a vender droga, que se tornou um hábito. Eu comecei a vender. E aí, por volta dos meus 18 anos, minha mãe descobriu que eu estava vendendo droga. E aí eu parei de vender droga. Parei de vender, mas continuei usando. Continuei usando e aquilo me consumindo, né? A droga consumindo ali e foi vindo vício cada vez mais forte, cada vez pior. Quando eu tinha uns 21 anos de idade, eu me descobri humorista. Né? Eu já tinha isso desde criança, né? Que a gente descobre assim, eu descobri a profissão humorista, mas eu já era engraçado, eu era divertido com os amigos, e eu descobri que eu era humorista, por volta dos 20, 21 anos de idade. E participei de um festival de humor, fiquei em segundo lugar nesse festival de humor, e o dono do bar me convidou para fazer show lá, eu e o que ficou em primeiro lugar, que até hoje é meu amigo, que é o Michel, é o Zé Golim. E aí eu comecei a fazer show com ele, descobri que eu era humorista e a noite começou a se tornar mais presente na minha vida ainda, porque eu saía para fazer show nos bares e ali eu ficava, eu bebia, eu usava droga e por aí eu ia. Quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos de humor, eu parei de fazer show de humor. Eu fui para uma igreja, como se não vou falar o nome, e nessa igreja eu parei de fazer humor, parei de fumar, parei de beber, parei de usar droga. Pensei, né, nesse momento, que a minha vida ia mudar. E eu não fiquei 1 ano. Eu lembro que eu fiquei 8 meses sem fumar e sem beber, e logo eu comecei a beber e fumar novamente e usar droga. E logo após esse espaço, esse tempo que eu fiquei sem usar a droga, quando eu voltei, eu fui apresentado pro crack. Eu conheci, infelizmente, a droga chamada crack. Quando eu conheci o crack, eu comecei a fumar esse crack e eu me tornei dependente dele também. Eu já fumava, eu já bebia, eu já usava cocaína, eu já tomava bala, usava as drogas que viesse eu estava usando. E aí eu conheci o crack, que é a pior droga de todas. Vocês já devem ter visto pessoas que usam crack pelas ruas, a situação que fica. E se você tem alguém da família que teve isso, você sabe muito maior ainda como é difícil essa droga. E aí então, quando eu conheci o crack, eu fiquei um tempo usando crack e aí minha mãe descobriu mais uma vez. Me descobriu, chegou, conversou comigo, minha mãe, um tio meu, uma tia. E aí eu resolvi que eu ia me internar lá em Brasília. E eu fui para Brasília para internar. Fiquei 3 dias na clínica. Foi um desespero, mas um desespero. Eu chorei esses 3 dias sem parar. Era o tempo todo chorando, arrependido, sentindo abandonado, né? E aí eu pedi o dono da clínica que ligasse para minha mãe e falasse que eu não estava aguentando ficar ali mais. E minha mãe falou, vai embora então, manda meu filho embora. Eu chorando demais, desesperado, ela mãe, né? Me mandou vir embora. E foi um impacto emocional tão grande para mim que eu parei de usar crack. E eu fiquei um bom tempo sem usar crack. Continuei usando cocaína, continuei bebendo, continuei cheirando, continuei fumando, mas o crack eu parei. E aí voltei a fazer show de humor,
tava fazendo show de humor, continuei fazendo, né? E cada dia mais coisas, e comecei a trabalhar na rádio, fui convidado para ir para uma rádio, comecei a trabalhar na rádio, convidado para ir para Ana Hickman na Record, fui convidado para ir para o show do Tom na Record. Então, e as coisas acontecendo, coisas bacanas na minha profissão, no humor, coisas massas estavam acontecendo para mim. E aí, então, eu comecei um relacionamento. E esse relacionamento não deu certo. E quando eu terminei esse relacionamento, foi um forte impacto emocional para mim mais uma vez. E eu eu voltei a usar crack. E isso vai fazer 7 anos isso. E aí eu voltei muito intenso. Eu tinha um carro, eu não devia nada, eu não tinha uma vida financeira não de ostentação, mas eu tinha uma vida financeira razoavelmente legal. Eu tinha um carro para andar, que ele era quitado, um carro bom, né? E por aí foi. E aí eu comecei a usar muita droga, comecei a usar muita. Eu tava usando muito crack. E aí eu perdi esse carro, eu vendi esse carro, comprei um mais barato. Desse barato eu vendi esse mais barato. E eu torrei esse dinheiro e fiquei sem carro. E eu ainda continuava fazendo show de humor. E a minha vida foi virando um bolo, e eu cada dia usando mais droga, cada dia mais sofrido. Eu chegava em casa e minha mãe olhava pra mim e falava: meu filho, quando que você vai mudar? Sabe? E minha mãe sempre pedindo a Deus, sempre orando para Deus. Minha mãe, minha irmã, elas sofreram muito nessa minha fase, né? E eu entrei de cabeça. Eu graças a Deus, eu falo isso, eu dou muito graças a Deus por isso. Eu nunca fui pra rua. Eu nunca fui um usuário de crack que abandonou sua casa e foi pra rua, ficar na rua, dormir na rua, passar 1 semana, 2 semanas, 1 mês na rua. Eu sempre usava a droga e quando amanhecia o dia eu voltava pra casa. Então, toda vez que eu chegava em casa, minha mãe me via numa situação de drogado, né? De dependente ali, uma cara toda acabada, porque quem usa droga fica com a cara acabada, fica com o rosto, né, ali todo envelhecido, todo ruim. E aí, minha mãe sempre orando, pedindo a Deus, né, para que me tirasse disso. E eu sempre, quando chegava em casa, pedia para Deus. Deitava na cama, todo drogado ali, não dava conta de dormir por efeito da droga, e eu ficava ali meditando e falava para Deus: Deus, me tira disso aqui, eu preciso sair disso aqui, eu não quero essa vida para mim. E aí eu me arrependi amargamente no dia, ficava de ressaca, passava 1, 2, 3 dias, às vezes até mais, 1 semana ou 2, mas sempre eu voltava a usar crack novamente, a usar muita droga novamente. E aí eu comecei a entrar nisso profundamente, assim, sabe? Eu já não tinha mais forças para suportar o que eu estava vivendo, que era esse consumo de droga. Fica até um pouco sem falar, porque quando eu começo a falar, às vezes vem aquele sentimento, é bem pouco assim, sabe, mas vem aquele sentimento, aquela angústia que dava, que era o desespero, que eu queria sair daquilo ali e não dava conta. Eu tentava sair daquilo ali, eu fazia de tudo, eu passava 2, 3, 4, 10, 15 dias sem usar, e aí eu usava de novo e batia aquele arrependimento, aquele sofrimento vinha, aquela bad vinha, e eu mais uma vez me sentia fracassado por não ter conseguido suportar a dependência daquela droga, né? E aí nisso eu fui só sentindo mal, sofrendo. E nesse vídeo aqui eu vou falar de algumas pessoas que foram muito importantes na minha vida nesse momento. A minha mãe e a minha irmã foram as pessoas assim, base, né? Que me suportaram aqui dentro de casa nesses tempos. Suportaram mesmo, assim, porque não foi fácil para elas ver a situação que eu vivia. Eu tenho certeza que às vezes a minha vontade da minha mãe era de mandar eu embora de casa, mas ela, como mãe, como quem ama o seu filho, ela não fazia isso e ela suportou todo esse momento aguentando aqui dentro de casa. Mas uma outra pessoa que eu tô aqui, ou que tem que agradecer, é a minha tia Eva, que ela me deu um livro chamado O Poder da Ação, do Paulo Vieira, que agora eu vou falar do Paulo também, que é O Poder da Ação, do Paulo Vieira. E eu comecei a ler esse livro, e lá nesse livro falava que eu
era o Senhor da minha vida, assim. Não o Senhor, não quero deixar, não é que eu era o Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida é Jesus Cristo, mas que eu era o comandante da minha vida, eu era o comandante do barco da minha vida, eu direcionava a minha vida para onde eu queria que ela fosse, eu que dependia de mim alcançar algumas coisas. E eu comecei a ler esse livro e eu comecei a meditar ali naquele negócio, e o Paulo Vieira faz um evento que se chama Método CIS, é um evento de inteligência emocional gigantesco. E aí eu fui para esse evento. E eu quero deixar mais uma pessoa aqui, que eu quero deixar minha gratidão, que é um amigo meu, o Silvio, que ele que passou no cartão dele essa viagem, esse curso para o Método CIS, e ele me ajudou muito aí, e continua me ajudando até hoje. Minha gratidão para você, Silvio. E eu fui para o Método CIS. E quando eu fui para o Método CIS, eu estava numa bad muito grande na semana. Porque eu tinha usado droga, bebido demais um final de semana antes, né? E aí eu fiquei eu tava muito triste, né, quando eu fui pra lá. Só que quando eu saí daqui na quinta-feira de Goiânia, o evento era sexta, sábado e domingo. Eu saí daqui na quinta-feira, ou é quinta, sexta, sábado e domingo, não lembro, mas eu acho que é quinta, sexta, sábado, domingo mesmo. Eu saí aqui de Goiânia e eu comprei 3 carteiras de cigarro. 2 carteiras de cigarro. E aí eu falei, quando essa carteira de cigarro acabar, eu vou parar de fumar. E nós fomos pro Método CIS. Foram eu e mais 3 amigos. E aí eu cheguei no Método CIS. Lá começou, no primeiro dia eu fumando, continuei fumando. Na sexta-feira, fumei o cigarro, e era sexta, sábado, domingo, agora eu tenho certeza que era sexta, sábado, domingo, porque na sexta-feira, no caminho de Goiânia a Brasília, na viagem, eu fumei quase uma carteira, assim, até a noite. No outro dia cedo eu peguei a carteira, no sábado, na sexta-feira eu peguei a carteira de cigarro cheia, quando chegou a noite tinha mais um pouquinho de cigarro, não sei, mais alguns cigarros lá. E no sábado, o meu cigarro acabou na hora do almoço. Eu almocei e depois do almoço tinha mais 2 cigarros. E aí eu fumei um. E passou um tempo ali a gente conversando, eu peguei o outro cigarro e falei pro pessoal que tava comigo: gente, isso aqui é o último cigarro. Eu falei pra vocês que quando essa carteira de cigarro acabasse eu ia parar de fumar, né? E aí eu fumei esse cigarro. E fumei até o final dele, assim, até o quimba, quem já fumou e quem fuma aí, que tá vendo, sabe o que é o quimba, a borracha. Eu fumei até a borracha. E logo depois eu joguei fora e falei, esse aqui é o último cigarro. E o Método CIS aconteceu, sábado veio vontade de fumar, eu não fumei, no domingo veio a vontade, não fumei. Quando foi domingo à noite, em uma das ferramentas que tem lá no Método CIS, eu decidi que eu não ia usar mais droga, que eu não ia mais fumar, que eu não ia mais beber, que a partir daquele momento a minha vida era outra. E a minha vida ia ser... Naquele momento ali ela estava sendo transformada. E eu senti o amor de Deus na minha vida naquele momento tão grande, mas tão grande. Eu senti que Deus me amava tanto, 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 que Ele já tinha me livrado de tantas coisas, que Ele já tinha me livrado de tanta cilada, que Ele já tinha me livrado de tantas armadilhas para que eu pudesse morrer. Ele me livrou da morte tantas vezes, inúmeras vezes, que eu tinha certeza que a minha vida daquele dia em diante seria outra. Daquele dia em diante a minha vida estava mudando. E aí então eu vim para Goiânia e comecei a fazer cursos. Eu fiz o curso de coaching, eu fiz o coaching integral sistêmico da Febracis, que é do Paulo, e eu quero deixar aqui, né, a minha gratidão pro Paulo Vieira, que ele faz parte dessa minha mudança, eu tenho certeza disso, que ele é um homem usado por Deus, porque eu sei que o que aconteceu na minha vida foi Deus me encontrando, mas o Paulo foi uma ferramenta usada por Deus para que isso pudesse acontecer. Então eu voltei buscando mesmo, querendo mais de Deus e buscando mais de Deus. E aí eu querendo transformar a vida das pessoas que estavam perto de mim, querendo levar elas para o Método CIS, para mudar aquilo ali, para mudar a vida delas, assim como Deus mudou a minha vida, eu queria mudar a das pessoas.
E eu comecei a usar, a fazer aquilo ali, e a minha vida foi mudando e transformando e transformada. E o tempo foi passando, né? Eu continuei fazendo show de humor, mas algo ardia no meu coração que não estava sendo muito condigente daquilo que eu queria viver. E eu comecei a estudar a palavra de Deus, comecei a estudar a palavra de Deus, e Deus começou a tocar no meu coração, e havia uma chama no meu coração, falando: você tem que falar de Deus para outras pessoas, você tem que falar daquilo que aconteceu na sua vida para outras pessoas, você tem que começar, sabe, o Espírito Santo falando comigo, sabe, você tem que falar para as pessoas daquilo que está acontecendo na sua vida, você tem que falar para as pessoas daquilo que está acontecendo na sua vida. E há mais ou menos 1 ano atrás eu resolvi montar esse canal, montei esse canal e não pus nada nele, nada, porque Deus tinha um tempo, né? E aí eu comecei a estudar mais de Deus, comecei a ler a Bíblia, comecei a participar de estudo bíblico. E mais uma vez eu quero agradecer a outra pessoa que também faz parte dessa mudança, 2 pessoas, né? Um casal de amigos, que é a Luciana e o Luciano, que fazem parte dessa mudança também, dessa pós-mudança, né? Depois de Deus ter me escolhido, porque Deus escolhe a gente, você tem só que abrir o seu coração para que isso aconteça, mas Ele escolhe. E Ele me escolheu, e a Luciana participou dessa pós-escolha de Deus na minha vida, né? Nos estudos bíblicos, ali no aconselhamento. Outra pessoa que eu tenho que agradecer aqui é a Marineide, minha psicóloga, que também foi uma pessoa que antes, né, quando eu estava mergulhado nas drogas, ela também conversou muito comigo, e depois também, e me ajudou muito. Minha gratidão também a ela. E então eu comecei a estudar de Deus, e eu quero mostrar aqui que eu quero agradecer outra pessoa, né? Esse vídeo tem muito agradecimento, que é o Ranieri, que ele é esse livro aqui, ó, A Igreja de Marta e a Igreja de Maria. Gente, esse livro aqui foi um livro que me despertou para o que é o amor de Jesus Cristo, tá? O que é a graça. Porque é pela graça que nós estamos aqui. Pela graça, pelo imenso amor de Deus, que deu o seu filho, seu único filho, para que a minha vida fosse salva, para que a sua vida fosse salva, e para que a gente pudesse viver essa maravilhosa e esse maravilhoso amor de Deus, essa bênção de poder acreditar que um dia nós estaremos na graça junto com Deus, né? Na glória junto com Deus. E aí esse livro começou a me despertar mais do desejo de falar de Deus para as pessoas, Então, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar, comecei a fazer um curso online de teologia, e esse desejo no meu coração foi só aumentando, foi crescendo cada dia mais, esse desejo de falar de Deus. E hoje tem 1 ano e 10 meses, que eu fui liberto das drogas, que eu fui liberto dos vícios, e que Deus transformou a minha vida, e Ele me deu uma nova chance, Ele me tirou do fundo do poço, Ele me tirou das trevas, sabe? Ele me tirou da vida, de uma vida medíocre, de uma vida de miséria, e me trouxe para ter uma vida ao lado de Deus, uma vida de abundância, mas não abundância financeira, não é abundância material, mas uma abundância de paz no coração, de alegria de servir a um Deus vivo, a um Deus que me ama, a um Jesus Cristo lindo, maravilhoso, que deu a sua vida para me salvar e para te salvar. Então, esse canal, ele é um projeto de Deus, né? Que vai se cumprir. Eu tenho certeza disso. E nesse canal eu vou falar para vocês toda semana de coisas que aconteceram na minha vida. Isso
que eu contei para vocês foi um resumo, né? Porque são várias coisas, gente. São várias coisas. Eu já passei, eu já tomei tapa de policial na rua. Não sei se eu podia falar isso aqui não, mas eu acho que pode. Eu já fui preso. Eu já fui ameaçado de morte. Eu já vi gente apanhando. Eu já vi gente, sabe? Já vi muita coisa já aconteceu comigo. Que se eu fosse contar aqui, eu ia passar dias falando para vocês. Mas esse é um resumo do que aconteceu na minha vida. E o que eu quero deixar para vocês aqui é que você tem jeito. É que o seu filho tem jeito, o seu marido tem jeito, a sua filha tem jeito, o seu pai tem jeito, a sua mãe tem jeito, o seu amigo tem jeito. Porque Deus ama cada um de vocês. Porque Jesus Cristo morreu na cruz para que você fosse salvo, para que você vivesse uma vida com Ele, uma vida cheia de alegria, uma vida com propósito, uma vida abençoada por Ele, onde Ele, Jesus Cristo, é o centro. Ele é o centro de todas as coisas. E nós estamos aqui para louvar e agradecer a Ele. E eu estou aqui hoje para louvar e agradecer a Ele por tudo que Ele fez e que Ele vai fazer na minha vida ainda. Sabe? Então, se você está vendo esse vídeo e tem alguém que você quer que veja isso, o meu testemunho, mande para essas pessoas, sabe? E inscreva nesse canal aqui, porque toda semana eu vou trazer algo novo para você. E eu vou trazer pessoas também que passaram pelos mesmos problemas que eu, ou problemas diferentes, que viveram uma vida de uma forma errada, ou viveu uma vida medíocre, ou estava vivendo uma vida fora dos caminhos de Deus, fora do propósito, fora do seu propósito, fora daquilo que ele sonhou para a vida dele, e ele conseguiu dar a volta por cima, né? Que ele conseguiu desfazer essa vida medíocre e começar uma vida nova, uma vida bacana. Tá aqui, eu tenho essa tatuagem, não sei se vai dar para mostrar direito. Eu fiz a tatuagem aqui em inglês, que tá escrito, você tem jeito. E por umas traduções também você tem um caminho. Então, Deus colocou no meu coração esse desejo, né, de falar através desse canal para você que tá aí do outro lado. Deixe seu comentário aqui, fala se você está passando por alguma dificuldade, por algum problema. Coloque aqui que se eu puder fazer um vídeo falando sobre isso, ou eu convidar alguma pessoa falando sobre o problema que você está passando, sobre aquilo que você está sentindo, eu vou ter a maior alegria em poder te ajudar. E se você quiser entrar em contato comigo também, estiver passando pelas mesmas dificuldades que eu passei, com drogas, com vício, sabe, com vida toda distorcida, pode falar comigo que eu tô aqui. Eu sou um servo de Deus hoje, eu sou um filho de Deus, eu sou o seu irmão, eu sou seu amigo, eu sou o que você precisar hoje. Se você tá aí do outro lado, tá precisando de alguma coisa, pode contar comigo. No que eu puder fazer por você e te ajudar e te aconselhar, eu tô aqui para isso. Então, esse vídeo não tem corte, não tem edição, eu tô fazendo ele diretão. Se às vezes dá uma bugadinha aqui, mas é assim mesmo. E é com muita alegria no meu coração que eu faço esse vídeo hoje, muita alegria no meu coração que eu entrego hoje a minha vida, né? Eu abro as páginas da minha vida para vocês. Eu abro o meu coração e a minha vida para vocês hoje. E espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para a sua vida. E mais uma vez eu quero deixar para você e avisar para você que você tem jeito. Jesus fala agora para você, você tem jeito. Deus te abraça e fala, você tem jeito. Gente, Deus, Jesus Cristo deu um jeito na minha vida e Ele pode dar um jeito na sua também. Então, um beijo. Contem comigo e toda semana aqui nesse canal vai ter um vídeo novo falando de Deus, falando de propósito,
falando de transformação, que eu tenho certeza que Jesus Cristo tem muito para fazer na sua vida. E Ele quer te transformar, assim como Ele me transformou. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau. Eu quero que vocês escutem essa música aqui. E hoje eu não tenho mais por que chorar. Hoje eu não tenho mais por que me preocupar. Quando a dúvida chegar, vou me lembrar que você sabe cuidar de mim. Deus abençoe vocês.